Salve, salve, gente! Como é que vocês estão? Beleza? Eu sou Gilberto Gil, professor Gilberto Gil, sou fundador da Olimpíada Brasileira de Investimentos e dando seguimento aqui ao nosso circuito de lives, né, a gente sempre busca mostrar as interdisciplinaridades que tem, né? Fala aí, Thiago, beleza? Que tem entre os conhecimentos de finanças, os conhecimentos de ensino médio, as coisas que a gente vai aprendendo ao longo da graduação, mercado de trabalho, economia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre mulheres no mercado que majoritariamente é masculino, mas as mulheres têm, mesmo que timidamente, ganhado uma grande escala. A gente pode citar aí diversos nomes assim de referência no mercado, nomes de mulheres. E para estimular mais mulheres e meninas que estão começando a estudar, entender um pouco sobre o mercado financeiro, o mundo de finanças, economia, eu tenho a honra de trazer aqui, né, caramba, um economista, que tem um canal de finanças, né? Eu tenho a honra de dizer que ela foi minha aluna, né, lá no ensino médio também, né, não? Há tempos atrás, eu não vou falar aqui para não te comprometer, porque eu tô, Eu né? sou. E a mais nova contratação da Obinvest, tá? Da Olimpíada Brasileira de Investimentos. Minha querida Yasmin Holanda, Ah, como é Gil, que você tá? eu não tenho noção da felicidade que eu tô de participar desse projeto. Eu fiquei Ai, com que bom, cara. pessoas de uma forma. Falei, caraca, é um projeto muito legal, muito interessante e que vai trazer bons frutos para a galera aí, né? Principalmente para esse meio de jovens aí que estão precisando dar uma. Ó, Pô, com certeza, né? A gente não pode tem aqui, assim, tipo, a gente pode mudar a cabeça de uma geração mesmo, né? Quando se trata em, em lidar de modo responsável com o dinheiro, com certeza. né? O Né? intuito é Mara- exatamente isso, né? A gente tentar fazer com que as pessoas melhorem o relacionamento com o dinheiro. É exatamente esse o objetivo. Sim, show de bola. E aí, para gente começar, a gente vive num país onde os resultados mostram a dificuldade que as pessoas têm em entender sobre os conceitos financeiros, né? Mostram resultados ruins na parte do letramento financeiro, né? E a grande maioria das pessoas costuma não lidar bem, né, com o dinheiro, né, de modo responsável, né? Poxa, assim, tipo, faz grandes dívidas, né? Pensa muitas vezes na parcela que pode pagar e não nos juros que está pagando, né? Não é à toa que o cartão de crédito aí é a maior dívida que tem, né? Assim, tipo, dentre os endividados, eles estão mais endividados em cartão de crédito, né? E aí a gente acaba tendo um percentual altíssimo no nosso continente, no nosso país aqui, de famílias endividadas. E, e assim, nesse período de grande incerteza que a gente vive também, né? Então, qual a sua visão sobre a importância da educação financeira? Assim, Gil, o grande objetivo que eu tenho com esse projeto que eu estou desenvolvendo agora é trazer para as pessoas o senso de autorresponsabilidade. Esse é o básico assim do que eu tento trazer para as pessoas. E a Uhum, importância da educação financeira, ela não está ligada somente a uma ótica microeconômica, onde isso influencia diretamente as decisões do indivíduo. Mas você vê que em estudos, 70% dos brasileiros não conseguem tomar decisões financeiras. Isso é bizarro. Um país onde a gente tem acesso à tecnologia, onde, diante de todos os avanços, a gente tem um conhecimento imenso na internet, acesso à informação de forma instantânea. Então, isso teoricamente é uma vergonha, né? É uma educação que não é estimulada. E hoje em dia, com o avanço do marketing digital, né, o acesso ao novo mercado que a uhum. gente tem,
As pessoas conseguem cada vez mais se infiltrar nisso, porém de uma forma superficial, digamos assim. Então, o meu Uhum. objetivo, principalmente, é fazer com que as pessoas tenham esse senso de autorresponsabilidade e entendam que essa realidade ela não é distante. Ela não é distante. Para você enriquecer, você não precisa ter muito. Não é o quanto você tem, na verdade. É o que você consegue fazer com aquilo que você tem. Então, você pode ter as melhores ferramentas possíveis, mas se você não souber utilizá-las, não vai adiantar de nada. Então, o Sim. que as pessoas têm que entender é que o processo de educação financeira, ele não é se uma ação está valorizando e você investiu nela. Ele não é sobre você cortar o seu cafezinho. Ele não é sobre você ganhar 30 mil por mês. Não. Ele é como você aloca aquele recurso ali. Então, a ideia é trazer sempre o indivíduo para essa realidade. Para você enriquecer, para você conseguir alcançar metas em diversas áreas da nossa vida, a gente tem que entender que a Uhum. gente precisa fazer sacrifícios. A gente vai ter que andar e deixar algumas coisas para trás. Então, é esse o passo, é esse o objetivo. Que as pessoas Não entendam é, o não é quão bem. aquela história do, É, né, exato. tem um amigo, né, um amigo nosso comum, assim, o, uma vez, assim, tipo, o Bruno Ramos, tal, assim, tipo, que tem até um canal bem bacana, né, conseguiu juntar uma grande quantidade, assim, tipo, saiu de sala de aula e falou, agora eu vou só trabalhar com finanças. Aí a gente fez uma festa, tal, aí o pessoal tava bebendo, aí vira o Robinho e fala assim, eu lá quero juntar 1 milhão, eu quero é gastar 1 milhão. Cara, assim, tipo, tem muita gente que pensa assim, tipo, o tipo Jorginho Guinle, né, que programou a vida toda assim para gastar, ser um playboy, gastar todo o dinheiro da família. Ah, vou gastar tudo até os 80 anos. Aí chegou os 80 anos, não morreu, né, e Não, ficou pobre. E nunca tinha trabalhado na vida, e né? isso dos pensamentos, inclusive, que a gente tem que trabalhar para erradicar do ser humano. É viver como se não houvesse um amanhã e a probabilidade que você esteja vivo no amanhã, ela é 70%. Então, É, você não você vai morrer amanhã e você vai estar vivo amanhã e você vai estar como? Então, não, essa é a claro. gente tem que tentar afastar o máximo possível. É você conseguir definir o local em que você está agora, qual é o seu lugar. Porque também tem muito isso, né, Gil? A gente comparar as realidades. É bizarro como as pessoas Sim, têm claro. a grama do vizinho é melhor. Mas a interface temporal, aquilo ali é definitivo. Você talvez hoje esteja plantando o que o outro está colhendo. Ele plantou em algum momento, ele está colhendo agora. E Com você tem que certeza. ter o senso de que a sua realidade é diferente do outro. Você vai ver pessoas comprando carro, viajando, fazendo diversos gastos que talvez você não possa fazer no momento, mas que você está construindo para que em algum momento você usufrua disso. Então, é exatamente essa mentalidade que eu tento amadurecer quando eu tento falar sobre finanças, entendeu? Então, o meu objetivo principal é esse. Eu acho que as pessoas têm que amadurecer muito essa ideia, esse relacionamento com o dinheiro. E é basicamente isso, entendeu? Uhum. Poxa, legal, legal. E conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi sua trajetória, assim, tipo, poxa, aquela menina que eu conheci lá no primeiro ano do ensino médio, né? Agora, Poxa, se transformou nessa mulher conhecedora de finanças, essa visão assim, tipo, holística das coisas, poxa, né? Assim, e você vive você trabalha com um mercado que é ali, ó, masculino, né? Assim, tipo, e como que foi sua trajetória até aqui? Como é que tem sido essa sua experiência? na verdade, diretamente com investimentos, eu estou lidando há menos de um ano. Eu venho estudando bastante, lendo bastante sobre os assuntos. Eu faço comida vendo vídeos. É bizarro, assim, o meu interesse pelo mercado financeiro ele é bizarro. Eu sou assim fora do Uhum, normal. Então, eu acho que é um problema muito particular. Com investimento, eu tenho essa pequena experiência na prática, mas eu sempre tive interesse. Eu entrei em uhum, economia por acaso. Eu não posso dizer para você que eu quis entrar em economia. Eu estava, não. O belo entrei porque passei.
E fui. Uhum. E aí lá dentro eu comecei a desenvolver uma mentalidade, comecei a olhar para o mundo e falar, caraca, é muito difícil. E aí, Gil, eu sou aquela pessoa que a galera tá andando para um lado, eu vou para o outro. Eu falei, é isso. E aí Maneiro, você maneiro. vê a quantidade de pessoas que tentam se afastar do mercado financeiro porque acham aquilo ali. E eu falei assim, não, eu vou fazer minha monografia do mercado financeiro. E eu nunca tive nada de matéria disso. Para mim, quando você faz economia, você tem muito abrangência, você tem Uhum. diversos assuntos, economia política, você tem macroeconomia, microeconomia, mas nada que entre no mundo de finanças, nada que te aprofunda. E eu cismei que eu queria. Eu falei, não, eu vou entrar nessa onda. Mesmo que eu não trabalhe com isso a curto prazo, eu quero saber como que é. Porque, como é que esses caras analisam esses gráficos? Que são ações? Por que as empresas vendem ações? Então, isso sempre me interessou desde a economia. Uhum. Eu trabalhei em alguns outros lugares, em temporário, tive minha carteira assinada e hoje em dia eu trabalho em um escritório, né, administrativo de restaurantes. E eu lido tanto na área financeira quanto na gestão do projeto de implantação do sistema que a gente utiliza. Então, de certa forma, eu tenho vivência em todas as áreas da empresa. Eu tenho Maneiro. Legal. essa vivência para conseguir lidar com os processos dentro do sistema. E com os investimentos, na verdade, o planejamento financeiro ele já me acompanha desde sempre. Eu sempre tive uma cabeça mais amadurecida com relação a isso. Sempre fui madura com relação a isso. Tive muita influência do meu pai, inclusive. Ele sempre foi um cara que pensou a longo prazo. Ele já Maneiro. passava essa preocupação com relação ao dinheiro, aos gastos. Ah, vamos nos planejar. Não faz isso. Isso tem necessidade. Eu já tinha essa mentalidade. Para você ter noção, na época do ensino médio, eu tinha uma mesada que era cartão de crédito. Eu só usava o cartão de crédito no Natal para comprar roupa. Para você ver como comigo as coisas já eram assim. Então, bem Boa, combinado. boa. Poxa, todo mundo entra no mercado de trabalho em uma posição inferior, você está adquirindo experiência, você não tem ainda um retorno financeiro elevado. E eu sempre tive a doutrina de juntar o meu dinheiro. E aí, a partir desse ano, eu comecei a levar a sério. Eu falei, não, eu vou além. Como assim? Vou deixar meu dinheiro na poupança? Vamos além. E aí eu comecei a estudar, a futucar e conhecimento pra caramba. É muita gente passando informação que até às vezes confunde. Eu sempre que eu vou buscar sobre um assunto para tratar, ou no meu Instagram, ou para conversar, ou para opinar em algum lugar, eu sempre procuro três pontos de vista diferentes. Eu acho Hum. muito importante isso. E você tem hoje uma gama de conhecimento assim muito brusca, mas que pode ser usada de uma forma tanto positiva quanto negativa. Porque às vezes o acesso exacerbado de informação pode confundir. Então você É, tem que. e tem também aqueles as histórias falaciosas, né, do mercado. Por exemplo, o cara vai, poxa, não, aqui, ó, quer cafezinho, tal, um pãozinho, deu aqui, ó, R$ 80 e tal, aqui, pô, deixa eu fazer um trade aqui para pagar isso. Tava lá, aqui, ó, ganhei, pô, tá pago o café. Olha, Né, Gil, assim, tipo, esse tipo de coisa, assim, tipo, é comum a gente ver, inclusive, né? e você não precisa de esforço para ver, não. Você não está interessado no mercado financeiro. Você coloca um vídeo no YouTube da Peppa, o anúncio é já um cara. Você quer ganhar um carro, você quer ganhar R$ 30 mil por dia. E aí você fica assim: caraca, o que é isso? E Eu vou te ensinar a fazer, e você sabe que assim, o um, eu trader, aham, operei durante um mês inteiro, focada. Fiquei focada. Eu aprendi a fazer análise gráfica, que hoje em dia eu utilizo para as ações, né, de verdade. Eu operei com mini índices, que é o contrato futuro. uhum. Então, a volatilidade era muito alta. Então, os riscos assim. Assim, assim, tipo, exige, claro que você pode operar, assim, no mercado futuro, né? Óbvio, mas, assim, tipo, você é uma pessoa que sabe, tem consciência do risco que você está correndo, e É aí um risco faz isso de calculado. modo responsável.
né, para não te prejudicar. Você controla ali o risco. Inclusive, o mercado futuro é um jeito de você proteger a sua carteira, né? A verdade, grande parte do mercado futuro é usado para isso, né? Só que, assim, tipo, se você não conhece, assim, ó, você tem lá, deposita R$ 1.000 na corretora, tu pode operar 100 mil, sei lá, não tô chutando aqui, eu não sei se é exatamente isso. Mas aí os seus ganhos vão ser em cima de 100 mil, mas as suas perdas também são em cima de 100 mil. Tu pega um dia aí que dá um circuit break, cara, pô, você pô, perde aí, sei lá, vamos botar, pode perder 10 mil num dia, né? Então, assim, É bizarro. você tem que tomar cuidado ali e ajustar ali o risco que você está disposto a correr. Então, isso não é para um iniciante, assim, tipo, que vai fazer um curso de YouTube e vai sair trader, né? Não, não é assim. Ter seu risco calculado. Você trabalha Exatamente. com marcações, você trabalha com marcações. Stop down e você tem um momento, a meta que você quer atingir. E você tem que trabalhar com técnicas de gerenciamento. Você tem que ter uma meta diária. Então, é bem complicado assim, porque na verdade, com 10 mil, na verdade, você chega até muito mais, tá, Gil? Porque o percentual de variação, ele não é em cima do valor que você investiu. Ele é através de pontos. Então, a variação do mercado futuro, dos mini contratos, ela é muito brusca, porque ela é através de pontos. Então, cada ponto vale 50 centavos, ou então, se você operar em dólar, mini dólar, cada ponto é R$ 10. Então, você pensa num mercado que desceu 100 pontos, você operando 100 contratos. É bizarro, é bizarro. Não, Então, assim, tipo, é brabo, é brabo. E assim, lá no seu canal você dá muitas dicas, né, sobre como fazer um bom planejamento financeiro pessoal, a importância de investir, né, mas só que focando nas mulheres, assim. É, existem investimentos que são melhores para mulheres e assim, qual a maior dificuldade que a mulher encontra para começar a investir? vou responder uma pergunta junto com a outra. A Tá. mulher se coloca em posição de dificuldade. Não existe investimento melhor para a mulher. Mas, Uhum. diante de uma característica, né, já intrínseco, a mulher ela já tem uma falta de confiança um pouco maior do que os homens para lidar com o negócio. As dificuldades, os desafios que as mulheres encontram no mercado financeiro, elas estão pautadas não só num fator histórico, né, que a gente tem aí a imagem do homem como o chefe das finanças, né, como antigamente, né, como o único gerador de fonte de renda, então ele fazia toda essa gestão financeira dentro de casa, quando a mulher ficava cuidando dos filhos, cuidando da casa. Então, isso daí já é um fator histórico que influencia até hoje, tá? Uhum. Isso inclusive, perpetua em diversos outros aspectos, né? Relacionamentos abusivos, muitas mulheres se mantêm ainda em relacionamentos por dependência financeira, isso existe ainda, não tem como a gente Ah, falar que não. sim. E as mulheres em si, por não dominarem esse mercado, elas se sentem não confiantes não só de operar, mas também de operar com ativos de alto risco. Então, é como se a gente acionasse um senso de prudência um pouco maior do que os homens. Mas isso também está ligado a um. Eu li um estudo sobre isso, que isso também está ligado ao fato de que é uma característica dos líderes, né, dos grandes líderes, de que a liderança ela é composta por homens mais confiantes, mais robustos, mais firmes e com inteligência emocional um pouco maior do que as mulheres. A gente não pode deixar de afirmar que uma mulher é mais sensível do que o homem, que ela é mais sensível do que o homem, que ela tem uma sensibilidade com relação ao emocional dela, onde ela não consegue controlar de forma que ela consiga ser um pouco mais racional na hora de tomar decisões importantes em cargos de liderança. Então, isso também pode influenciar de forma bem, bem predominante. Agora, um investimento para uma mulher, não existe isso, tá? Mas existe o fato de que, realmente,
predominantemente renda fixa, né? Aqueles que são propensos ao menor risco possível, é o que as mulheres costumam encarar aí, tá? A gente tem um Entendi. estudo que revela que em 2 anos a gente subiu de 600 mil pessoas investindo na Pessoas Bolsa para físicas. 2 Uhum. milhões, e o índice de mulheres que subiu foi de 22% para 24%. Então, existe ainda um receio de entrar nesse mercado. É predominante isso, tá? E isso prejudica muito o relacionamento, o estímulo da mulher, cada vez mais, para entrar. Então, essas figuras que hoje estão bem ativas no nosso marketing digital, que eu vejo diversas mulheres dissipando o conhecimento, tentando inserir cada vez mais mulheres, estimular. Isso é muito importante para que elas consigam se sentir à vontade, tá? Sim, Mas, sim. de certa A forma, gente tem muitas mulheres de sucesso, assim, por exemplo, tem a Natália Arcuri, né, do canal Me Poupe, que assim, tipo, é bastante legal o canal dela. Tem a Nath Finanças, uhum, que tem um projeto, assim, tipo, muito voltado para a educação financeira, tá, principalmente para as pessoas com menos recursos, né, para conseguir fazer com que as pessoas se livrem das dívidas. Assim, tipo, elas fazem um trabalho de primeiríssima qualidade. Tem agora, recentemente, a Betina Roxo, ela ela tá. foi. Ela é top, né? Assim, tipo, ela foi. É uma das analistas-chefes da XP, né? Tem uma série de economistas-chefes assim importantes no Banco Mundial, né? E aí, cara, assim, as mulheres estão tomando um protagonismo, né? Assim, tipo, eu não diria nem que timidamente, elas estão chegando, porque, assim, tipo, se a gente fosse analisar em 2010, o cenário era um. Hoje, agora em 2020, assim, tipo, já tem muito mais mulheres, assim, de modo muito firme ali, né? Operando e trabalhando nesse mundo de finanças. Uhum. Poxa, mas Isso, assim, de fato, a gente precisa que mais mulheres sejam estimuladas para entrar, para entrar no mundo das finanças. Isso, exatamente. Não só estimuladas, mas também mais interessadas. Porque a gente também tem a questão do estímulo que vem e a gente também tem a questão do interesse que faz com que a gente. Por que eu vou me interessar em fazer isso? Então a gente tem que começar exatamente aquilo que eu falei, assumir o nosso senso de autorresponsabilidade. A gente entender uhum, que a gente só vai conseguir chegar a algum lugar se a gente tomar as nossas decisões, se a gente tomar as nossas providências, as nossas escolhas. E as mulheres têm que parar de achar que não é prioridade cuidar das suas próprias finanças. E não só as mulheres, agora é uma questão mais geral. As pessoas têm que assumir o controle da vida financeira de forma muito mais séria. Hoje tem que se encarar de forma muito mais séria. Mas é, essa questão Gil, do que a gente estava falando a respeito da mulher ocupar o espaço, isso é bem predominante, a gente precisa falar disso, principalmente sobre o mercado de trabalho, porque hoje em dia a gente tem a presença das mulheres assim, invadindo o mercado de trabalho em todas as áreas, graças a Deus. Mas, de certa forma, foi o que eu falei, a falta de confiança, ela ainda é algo que ainda mexe muito com o mercado de trabalho relacionado à mulher. A gente pode ver aí, numa escala organizacional das empresas, se a gente fizer uma comparação, as mulheres de alto cargo, comparada a homens, ainda ficam muito inferiores. Então, a gente não pode deixar de destacar isso. E a não só a quantidade, né? Sim, de quantidade. fato, é perto ali de 10%. E Né? Se quando. a gente for olhar os CEOs assim, de grandes empresas, quantos são mulheres? Assim, tipo, tá na razão de 1 para 9. Exato. E você não vê aí. Eu tenho uma referência muito boa da Luísa Trajano, a Aham, eu presidente ia falar dela. da Casine Luiza. Ela
Não tenho nem o que falar. Então, para mim, assim, ela é a maior referência, tá? Mas ainda assim, não só a quantidade, tá? Mas a questão da valorização da mulher. Quando você vê ela lá em cima, a valorização dela ainda é inferior. E aí você pensando numa ótica assim, matemática, tá, Gil? Vamos partir agora para matemática. Uhum. Colocar numa equação aí de receita menos custos, a gente considerando que as receitas são inferiores e a gente tem o custo de vida da mulher, que a gente não pode deixar de admitir, que é muito alto, a gente já tem um desequilíbrio. Então, isso já gera uma propensão menor a investir. Isso também é um fator predominante, tá? Então, isso de certa forma também precisa mudar. Ah, Não só sim. a quantidade, mas também a valorização da mulher quando em cargos superiores, tá? Então, isso é Ah, bem importante. deixa eu só ler aqui. Poxa, TT Ferreira, minha amiga e meu professor de matemática, que mundo pequeno. Cara, que legal, cara. Tudo bom? Né? Aqui assim, a galera tá comentando. Pô, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pô, fiquem à vontade. Aqui, ó, podem perguntar. Yasmin é top demais, né? Show de bola. Maneiro, maneiro. E assim, você estava falando da Luísa Trajano, né? Ela deu uma. Ela e o filho dela, né? O Guilherme Trajano, Uhum. né? Frederico, Trajano, Frederico. Eles deram uma guinada na Magalu, assim, tipo, absurdo. E hoje, assim, tipo, é um dos maiores cases, né, de, de venda online, né? Pô, Magalu assim, tipo, top. E É assim, tipo, vai sensacional. muito pela gestão deles dois, principalmente do investimento ali em tecnologia. Eles olharam isso, poxa, um tempão atrás, falou, pô, cara, pô, né, vou precisar aqui, ó, assim, tipo, fazer altos investimentos em tecnologia, porque lá na frente, pô, foi uma mudança estratégica, né? E assim, Foi. tipo, Magalu pô, assim, tipo, um mega case assim de sucesso, né? É muito sucesso. Não, e quando todo mundo estava caindo, ela estava subindo. É bizarro, Ah, assim. sim. Em É meio a uma só, crise, em meio a uma poxa, crise. só alegria na Magalu. Foi. Poxa vida. E assim, é, nesse mundo assim, onde a gente tem poucas mulheres, assim, percentualmente falando, né, trabalhando, né, já foi muito pior, né? Se você pegar assim, tipo, antigamente, pô, imagina aquela imagem de bolsa de valores, né, quando não era do jeito que é hoje, né, assim, tipo, fisicamente o cara tinha que estar lá, assim, tipo, os corretores eram 100% homens, né, assim, tipo, aquela imagem da bolsa de valores, todo mundo gritando Não, ali, tá, não sei o que é, aquela imagem, assim, que todo mundo já viu. Quantas mulheres vocês veem naquela imagem? Cara, não dá para ver. não dá, não Né? dá. Então, assim, tipo, sempre foi ali majoritariamente masculino. E com as mulheres chegando, você inclusive, você já sofreu algum tipo de preconceito? O tempo todo, né, Gil? O tempo todo. O tempo todo. Eu sofri preconceito na faculdade. Na faculdade eu sofri preconceito. Não é nem no mundo das finanças, assim. Mas quando a gente vê mulheres se destacando, principalmente em áreas que são pouco exploradas, a gente já começa a falar, ué, mas e aí? Então, eu sofri um preconceito de um professor. Eu sempre tive muita facilidade para aprender certas matérias. Eu nunca precisei ficar horas estudando. Então, eu sempre consegui levar a minha vida de uma forma mais leve, no sentido de que eu não precisava ficar num quarto trancada para estudar aceleradamente. Eu estudava ali o que precisava, prestava atenção, conseguia filtrar e fazia uma boa prova. Não precisava de muita coisa. E quando eu tive uma matéria que foi Macroeconomia 3, se eu não me engano. Era uma matéria sobre modelos de desenvolvimentos econômicos. E sempre foi uma matéria muito puxada. E o professor, dentro de sala de aula, depois de uma prova que a gente fez, tinha um rapaz que ele era o mais inteligente, era um nerd da turma. E a segunda maior nota da turma fui eu que tirei.
E ele chegou e falou: ah, por que que vocês não falaram para mim que ela colou e tal? E aí você fica Que pensando assim, loucura. loucura, né? Ah, na época foi o meu pai queria processar, falar, que isso? Então, assim, na faculdade eu já sofri. Hoje em dia, sendo mulher, mãe, sozinha, nova, o que que você acha? É bizarro. Então, você chega numa Uhum. conversa para poder falar sobre alguma coisa, as pessoas já vão olhar para você, ué. Aí começam a associar a imagem o quê? O mercado financeiro, os engravatados, entendeu? O, Coletinho, aí você olha, e você olha, patinete, né? Imagina o que? O Faria Limer, né? Assim, tipo. gente. Então, então as pessoas se perguntam muito. E é exatamente disso que a gente tem que tratar, porque isso não é uma realidade distante, não é algo impossível. Muito pelo contrário. Ele tem que ser muito mais incrustado na vida de cada um, para que as pessoas consigam entender. Porque o investimento em si, ele é uma modalidade e ele é uma das etapas para que você consiga uma inteligência financeira. Tá? Então, é Uhum. sempre importante que as pessoas entendam isso. O É, investimento é o momento em que você faz com que a sua carteira cresça. Mas, para isso, tem um processo antes. Você precisa amadurecer na sua cabeça toda uma questão de planejamento financeiro, entender toda uma questão de sacrifícios, de você pensar a longo prazo, entendeu? Então, a vida não é esse morango, a vida não é esse curso que te oferecem de day trade, você não vai ganhar 50 mil. E você pode ganhar, você pode sim. Me fizeram uma pergunta outro dia, numa caixinha que eu coloquei no Stories. Yasmin, como que eu faço para ganhar dinheiro? E aí eu coloquei lá, para ganhar dinheiro você pode pedir para seu pai, para sua mãe, você pode fazer um bico, você pode vender um sofá. Mas para você manter lucros consistentes e constantes, você consolidar, né, a sua rentabilidade, você precisa de conhecimento. Sem ele, você pode ter a melhor ação do mundo. Mas se você vê numa quarta-feira dessa, caindo do jeito que está, o Ibovespa te dá uma notícia, zerou perdas, você tira na hora. E aí você perde dinheiro. Entendeu, Gil? Então, sim. sem conhecimento, você não vai conseguir chegar a lugar algum. Cara, Entendeu? assim, eu costumo dizer assim que são quatro etapas, né? Bom, primeiro, eu já vivi, assim, tipo, algumas delas. Assim, tipo, a fase do endividado. E quando você às vezes, poxa, cria uma dívida grande e tal, assim, tá lá a fase do endividado. Você tem que sair dessa fase e migrar, né, quitar as dívidas e tudo mais, ter uma vida financeira saudável e migrar ali para a fase. Quando você começa a fazer investimentos, você é um pequeno investidor, né? Tem ali e tal, tem umas ações, mas ainda tá aprendendo como funciona. Depois disso, você passa a ser um investidor, né? Aí já é um grau acima. E depois disso, você chega lá o quarto nível, que é o nível lá da liberdade financeira, né? E a liberdade financeira é subjetivo, porque o grande lance é você é você gerar é, é, os juros dos seus rendimentos custearem a sua vida. Então, assim, tipo, eu quero ter uma vida de ostentação e tal, carros, papá, assim, tipo, pô, cara, assim, tipo, pô, você chegar lá, nesse ponto da liberdade financeira, mantendo isso, cara, assim, tipo, é bastante difícil. Mas, ali, se você, É, pô, assim, tipo, padrão, né? manter um padrão condizente com a realidade que, que você consegue ali ganhar. É super possível conseguir chegar nesse ponto aí de liberdade financeira. Na verdade, os teus rendimentos custearem a sua vida, né? Inclusive, tem diversos fundos em universidades estrangeiras que, assim, tipo, vou falar aqui um exemplo de Harvard. Lá eles têm um fundo, né, onde os rendimentos dos fundos custeiam as pesquisas, né? Aqui a gente está longe, não é nenhuma pretensão minha que as universidades públicas façam isso, né? Mas assim, tipo, é,
no curto prazo, no longo prazo, se programar é possível, mas assim, tipo, eles, os rendimentos dos investimentos que eles têm lá nos fundos custeiam a pesquisa e a pesquisa devolve para a população uma série de benefícios, né? É aquilo, né? A gente tem alguns tipos de investimento e é bom que as pessoas tenham essa consciência de que quando a gente menciona, por exemplo, eu vou trazer isso para uma ótica mais micro, tá? Quando a gente menciona, por exemplo, que a gente precisa de um planejamento financeiro, um orçamento financeiro, e quando a gente trata isso de forma, você precisa parar de gastar, você precisa, não é parar de gastar, é você saber, é você qualificar aquilo. Então, você tem as suas necessidades, que é aquilo que você precisa para subsistência. E você tem aquilo que você pode utilizar para agregar tanto conhecimento para você, ou você investir financeiramente, que é o Eu caso, tava. Uhum. entendeu? Então, É. você pode investir tanto em uma questão de capital produtivo ou capital especulativo, que é no caso desse mercado secundário, né? Onde a gente tem as pessoas comprando e vendendo ações, a negociação de ações nesse mercado entre pessoas mesmo. Então, a gente tem. E não tem nada de. Não tem problema nisso, porque as pessoas costumam. Ah, é capital especulativo, pô, ganhar dinheiro investindo, pô. Gente, tá tudo bem. Você está, inclusive, ajudando a muitas empresas a evoluírem, no sentido de que elas pegam aqueles recursos ali e investem em uma melhoria para a empresa, investem em capacitação profissional. Então, são diversos aspectos que a gente Você tá na economia real, né? Porque assim, você é um investidor. Você, quando entra de sócio para uma empresa, você se torna ali um investidor, né? Daquele negócio ali. E aí você tem direito ali de participar dos lucros, ou assim, tipo, você participa dos prejuízos também, né? Então, assim, tipo, e a empresa, ela é avaliada ali a cada instante, né? Assim, tipo, pela oferta e demanda, Exato. entende? Assim, então, é, E só a título de informação, para quem não tem conhecimento a fundo, as empresas, tem algumas, né, que têm a possibilidade de você investir, são aquelas que têm um código com final 3. São as empresas ordinárias. Elas te possibilitam, Gil, até você ir numa assembleia da empresa. Então, além de você virar sócio, você pode optar ou por você ter preferência em dividendos, que são as empresas com código 4, as preferenciais, e você tem as ordinárias, que você além de ser sócio, você pode ir lá numa assembleia. Óbvio que ninguém vai, né? Mas você não, tem. o peso do seu voto é diretamente proporcional à quantidade de ações que você tem. Tudo bem. Ah, não, Poxa, comprei aquela velha, mas tu chega lá no Itaú, fica demorando. Tem ação. Sabe com quem você está falando aqui, cara? Eu sou dono desse azulejo. mas é Assim, tipo, tipo assim, você se sente dono mesmo, né? Porque você conhece cuida, você faz um acompanhamento, você olha os balanços trimestrais, você fica na expectativa, porque você acredita na valorização daquela empresa. Você está colocando seu dinheiro ali, então vamos, ó, vamos produzir e tal. O que você está fazendo? Bradesco, está fazendo o quê? Petrobras, vamos lá. Entendeu? Então você começa a participar de uma forma muito mais ativa nesse ramo, nesse mercado. É bizarro, tá? né? Assim, tipo, poxa, é maneiro. Assim, e você vai aprendendo como é que funciona, assim, tipo, como diz Nassim Taleb, né? Assim, tem um livro dele que é Arriscando a Própria Pele, que ele vai lá e fala, pô, botar a pele em risco, tem que botar a mão na massa, é isso aí, Sim, é isso. né? Skin the game, né? É, e isso é muito importante, porque tem até uma questão que a gente precisa interligar nesse sentido, que a geração da fonte de renda, ela é muito importante. Então, as pessoas precisam ter uma ótica de valorização pelo que você faz, porque você vai ser remunerado por aquilo. Então, o que você tem que pensar é que você vai estar sempre produzindo, seja virando um sócio, né,
de uma empresa onde você vai ter juros, vai receber dividendos, você, enfim. Ou você produzindo, você recebendo salário mesmo, e você estando ativo numa empresa. Você tem que entender a valorização da produção, né? Do que você agrega para a empresa de valor. Então, isso é É, muito uma das coisas importantes, né, que assim, você só investindo, você não vai ficar, você não vai chegar na liberdade financeira, não vai concluir seus objetivos. O que você precisa fazer, e aí, assim, tipo, é onde entra a matemática do negócio, juros compostos, que eu gosto de chamar só de juros, porque eu não conheço outro tipo de juros, né? Assim, ninguém empresta dinheiro a juros simples e ninguém toma, assim, tipo, pô, isso não acontece. Né? Então, os juros, assim, vão fazer vai fazer o seu papel. Então, assim, quando você entra de sócio de uma empresa, na verdade, você precisa ali trabalhar bem, né? Se qualificar mais, né? Produzir mais para você, e aí você, como poupador, separa uma parte daquilo que você ganha e investe todos os meses. Todos os meses. Ali, modelando ali o risco, né? O que você quer correr, bota uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, vai. Ou se você for um cara mais arrojado, sai botando tudo em renda variável, escolhendo bem os ativos, né? Ah, vou botar mais em fundos imobiliários, vou botar mais em ações de energia, vou guardar uma parte aqui para me proteger no mercado futuro, mas o importante é, assim, se você fizer um investimento só e esperar, cara, isso não. não vai te deixar mais rico, né? A riqueza vai acontecer, os juros compostos, na constância e no tempo. Porque, Sim. cara, assim, tipo, a exponencial é ali, ó, a variável ao tempo, né? Então você vai ter lá aquela curva lá da exponencial. Principalmente, cara, sem enganação, a diferença toda começa depois de 20 anos. Depois de 20 anos, a parada começa a se acentuar de um jeito bizarro. O problema é que a gente está começando agora. Né? E, Bom, pelo menos eu comecei já tem uns 5 anos. Né? Então uhum, ali, ó, já só faltam 15 para o negócio começar a fazer, né? Não, é, pô, mas se você olhar aqui, ó, a Reolanda tá falando aqui, poxa, se olhar o Buffett tá com 90 anos, velho, investe desde os 11, 12, sei lá, assim, tipo, tem mas desde que. pequeno, então 80 anos aí, cara, assim, passou de 20 há muito tempo atrás. Então não é à É, toa que é um dos investidores mais. Só para vocês terem uma noção, o pessoal tá falando aqui do Buffett. Se olhar a rentabilidade dele, né, gira ali, assim, tipo, em todos esses anos, a rentabilidade média que ele conseguiu é de 1,8% no mês, tá? Então, assim, se aparecer alguém, tipo, alguém oferecendo cinco mais por que. cento ao mês, cara, assim, é furada, é furada. Pô, 5% ao mês, pô, o cara tem que ensinar pro Warren Buffett, velho. Então, assim, tipo, a realidade é essa. Quanto antes É bem. você começar, mais tempo você vai ter para o dinheiro trabalhar para você lá na. Isso aí, isso aí. Essa é a ideia. É exatamente isso. E tem um livro, Gil, que é bem interessante, que ele ajuda muito você a expandir toda a sua visão sobre o trabalho